Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula da Sapiência Musical. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e é aqui nesse nosso quadro onde você aprofunda o teu conhecimento musical, compreendendo o que de fato você precisa entender e se apropriar para poder crescer e evoluir na música de verdade, sendo capaz de aprender músicas cada vez mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o teu instrumento. E por isso, eu mais uma vez desejo que você seja muito bem-vinda e muito bem-vinda aqui. Hoje nós vamos conversar com o seguinte tema, um tema que é muito recorrente, que eu recebo muitas perguntas sobre isso, que é: quanto tempo eu vou precisar para de fato aprender a ler partituras e a ficar bom nisso? Essa pergunta, essa angústia, ela revela uma vontade de compreender o que de fato é essencial para que a gente possa ter fluência no processo de leitura musical. Quando nós estamos começando, ou começando na música, ou começando com essa prática especificamente, nós nos deparamos com o desafio de praticar e nem sempre conseguir perceber uma evolução real no nosso processo, na nossa capacidade de ler música. Na verdade, a gente não consegue, às vezes, perceber que nós estamos alcançando uma fluência. Então, é por isso que eu trouxe esse tema aqui, para que a gente possa conversar e refletir a respeito do que está faltando ali para você nesse ponto aqui, para dar um passo maior em direção a essa fluência. Sabe? Um questionamento que me vem em paralelo a quando nós estamos sempre pensando sobre ler partituras é a seguinte dúvida: Dani, a partitura ela é a mesma para qualquer instrumento? Se eu estou treinando aqui o meu instrumento, estou buscando me aprimorar na leitura para esse instrumento, então eu sou capaz de ler a partitura de qualquer instrumento? E a minha resposta é sim, é capaz. Porque a partitura, o sistema de notação musical, ele é o mesmo para qualquer instrumento. Então a gente precisa ter clareza desse ponto. Agora, o que também tem que ter e deve ficar claro para você é que há elementos específicos que são colocados em cada partitura e que dizem respeito às capacidades expressivas, aos recursos sonoros, as informações técnicas de cada instrumento em particular. Então, quando você está treinando a leitura no seu instrumento específico, você vai ver que há elementos registrados na partitura para o seu instrumento que são elementos que não vão aparecer, não necessariamente, na partitura de um outro instrumento, porque são elementos que vêm ali socorrer a possibilidades interpretativas, expressivas, timbrísticas, de técnicas daquele teu instrumento, entende? Então a base da notação musical, da alfabetização musical é sempre a mesma, porém há detalhes que são colocados ali, detalhes muito importantes, que aí sim variam de uma partitura feita para um instrumento e para outro instrumento, ok? E também temos que considerar que as versões, os arranjos que nós fazemos de uma mesma música para um instrumento X e para um instrumento Y também podem variar de acordo com os recursos expressivos que aquele instrumento me possibilita. O que eu quero dizer? Se eu vou escrever uma música para piano, eu consigo escrever no arranjo, na versão, na partitura daquela música, muito mais elementos de tessitura, de amplitude, porque a extensão do piano é grande, tem muitas notas. Eu posso fazer uma ideia de um acompanhamento harmônico junto com a melodia solada, então eu vou trazer uma textura ali mais homofônica, ou então eu posso trazer uma polifonia. Dá para eu fazer uma mesma partitura ser com versões diferentes, porque os recursos expressivos que há no piano me possibilitam isso. Agora, quando eu vou escrever uma partitura para um outro instrumento, por exemplo, imagina um instrumento mais melódico, como a flauta, e aí eu tenho que me limitar a escrever numa tessitura que esteja dentro da tessitura da flauta, dentro dos recursos expressivos que ela possibilita. Não vou poder pensar em fazer uma textura homofônica, colocar acordes junto com a melodia, porque o flautista não consegue fazer dois sons ao mesmo tempo, entende? Então há também particularidades da forma como você escreve para aquele instrumento, de acordo com como aquele instrumento poderá reproduzir aquilo ou não. E isso diz respeito
ao compositor, ao arranjador, a quem vai escrever, quem vai fazer o arranjo daquela partitura em si. Mas nós, intérpretes que vamos ler, vamos entender que o sistema é o mesmo. A base, a forma de notar e de ler, de transformar aquela grafia em sons, ok? Agora você pode estar pensando, ok, então por que eu não consigo destravar, eu não consigo ler com fluência? Se eu já estou treinando essa habilidade, estou começando a entender todo esse código aqui, por que não vai? Sabe por quê? Porque existe um bom grau, na verdade um grau muito importante de automatismo, de resposta motora que você precisa estar consciente. A nossa leitura musical, ela demanda prática. Por quê? Por meio dessa prática, nós vamos formando respostas motoras. Não basta você entender como funciona o processo da leitura. Há que se transferir aquela compreensão racional para um impulso motor. Isso tem que ser transferido, tem que virar movimento, tem que virar resposta motora automatizada. E não é de uma hora para outra que você constrói esse automatismo motor. Então, nós temos que praticar a leitura musical, porque assim nós vamos tendo esse processo de transferência, de resposta motora cada vez mais acelerado. No entanto, nós precisamos aprender a praticar de forma gradativa e construtiva. Esse é o ponto principal. Nós precisamos aprender que ao se colocar para treinar a habilidade de leitura, não adianta ler qualquer coisa e achar que tudo que passar pela tua mão você vai ler e acabou. Não funciona bem assim, porque você tem que ter a capacidade de se posicionar diante daquela partitura que você está indo para ler e refletir. O que há nela aqui, dos elementos que estão aqui escritos, que estão colocados, que estão estruturando essa música, sejam elementos que dizem respeito a uma compreensão musical em si, ou elementos que dizem respeito à questão técnica instrumental em si, o que desses elementos eu já domino, eu já conheço, e o quão há de elementos muito longe do meu domínio, que eu não conheço, que eu não vivenciei, que é tudo muito novo, que está bem distante do meu nível e do meu conhecimento musical. Nós precisamos ter a capacidade de fazer esse julgamento, de fazer essa reflexão, porque aí sim você consegue avaliar se aquela partitura que você está usando, que você está buscando, que você está adotando como uma estratégia de treino da leitura musical, de fato está sendo uma boa ferramenta para isso ou não. Não adianta nós praticarmos a leitura diariamente, estarmos ali todo dia lendo, mas lendo músicas e repertórios que estão muito acima do nosso nível de desenvolvimento musical e de desenvolvimento técnico. Por quê? Porque simplesmente você vai continuar lendo catando milho. Sabe? Pega uma notinha aqui, pega outra ali, pega outra ali. Por quê? Porque você não tem respostas motoras formadas, automatizadas. O seu corpo trava na hora de projetar. Então você fica lendo de forma truncada, não fluente. Outra coisa muito importante a ser considerada é que, além de que essas partituras não devem estar num nível muito acima do seu nível de capacidade técnica, é que essas mesmas partituras não podem estar muito longe do seu conhecimento musical, porque há um outro fator de influência fortíssima na nossa capacidade de fluência na leitura musical, que é o quão você tem intimidade com aquilo que está ali ou não. Por quê? Quanto mais o que você vê ali, você já conhece musicalmente falando, mais você acelera a fluência, porque você vai trazendo a previsibilidade, você vai lendo por previsão, você vai prevendo o que vai vindo para frente. Isso tanto é verdade que, por mais que uma pessoa seja um bom leitor, se ela já leia bem partituras, se ela pega uma partitura de um gênero, de um estilo, de uma linguagem musical completamente diferente do que ela está até então familiarizada a ler, por exemplo, pega músicas atonais para ler, vamos supor que alguém leia músicas tonais, com tonalidade, aí de repente pega um repertório atonal. Essa pessoa, ainda que seja fluente no processo da leitura musical, vai passar por um processo de começar a catar milho de novo e não conseguir manter a fluência. Por quê?
Porque quando nós estamos trabalhando no processo de leitura musical, há necessidade constante que o nosso olho capta uma informação, manda para o cérebro pesquisa ali dentro, em frações de segundo, se aquela informação musical é conhecida. Então você reconhece se é um acorde dominante, se é um acorde diminuto, e aí o seu cérebro pensa, conheço, eu sei que depois desse acorde possivelmente vem aquele outro assim, assim, assado. Então o seu cérebro manda em frações de segundo previsibilidade para você. E aí você vai lendo e os movimentos corporais vão acontecendo em resposta ao que você já estava prevendo. Aí você chega numa coisa que você não conhece, numa linguagem atonal, onde tudo é novo para você, onde você olha as escalas, olha os acordes e não tem uma relação previsível, você não espera nada. Pronto, a sua fluência fica seriamente comprometida. Isso nos prova, e isso também pode ser verificado quando você vai ler um texto. E por mais que você é alfabetizado e já lê bem pra caramba os textos da sua língua nativa, no nosso caso da língua portuguesa, por exemplo, por mais que você seja fluente, se você pega um texto com palavras completamente novas que você não está acostumado a ler, começa a engasgar, começa a travar, começa a ler devagar, juntando sílaba por sílaba. Você já não se pegou fazendo isso? Por quê? Porque seu cérebro olhou aquele grupo de palavras ali, de letras, e mandou, né, o olhar pegou aquele grupo de palavras, mandou para o cérebro escaneou em frações de segundo. Não conheço, isso aqui é muito novo para mim. E aí ele manda a resposta motora não previsível, o corpo trava, entende? Então isso nos comprova a importância de nutrirmos o nosso domínio, o nosso conhecimento, a nossa habilidade musical, porque isso faz com que esses repertórios de conhecimento musical fiquem arquivados e fiquem estimulando a resposta motora. Facilita o processo de otimização da sua capacidade de fluir, de ter fluência na leitura musical. Isso tem que estar muito claro para você. Saber avaliar aquela tua partitura que você está pegando, que você está usando para conduzir o seu treinamento de leitura de partituras é essencial, porque é isso que te dá condições de ter uma rotina de treinamento da leitura realmente gradativa e construtiva. Então, quando você olha para uma música, você tem que ser capaz de responder claramente para você o seguinte: o que dessa música aqui é mais difícil do que aquela que eu estava fazendo? Ou o que aqui é mais fácil do que aquela anterior que eu estava fazendo? O que tem de elementos musicais aqui que eu já domino ou não? Mas as respostas que você tem que dar para você próprio diante dessa reflexão tem que ser muito específica, tem que ser muito concreta, tem que ser muito direcionada. Você tem que ser capaz de olhar e falar, bom, na camada rítmica aqui tem uma questão de, não sei, de muitos contratempos e lá não tinha. Então eu vou ter que ficar muito firme com o meu pulso para poder tocar no contratempo sem perder o gingado, o swing que eu tenho que fazer e manter aqui. Ou, aqui é uma música que está na tonalidade de dó menor. E é uma escala diferente, eu não estou acostumada a tocar nessa escala, então isso vai ser um desafio para eu afinar nessa escala aqui. Eu não estou acostumada a tirar som nessa escala aqui. Você tem que ser concreto nas respostas dos elementos musicais de cada camada que estão ali estruturando aquele repertório, aquela escrita, aquela partitura e que vão direcionar para você um julgamento, e a partir desse julgamento você vai ter critérios para seguir na condução daquele repertório ou então para falar, não, eu vou por esse daqui, é por aqui que eu tenho que ir. Aqui é melhor se eu pegar essa partitura e seguir esse caminho aqui, em termos de construir de forma mais passo a passo, sem querer ir do 8 para o 80, as respostas motoras. Nós precisamos dar tempo para o nosso corpo dissociar coordenações, aprender a fazer múltiplas coordenações simultâneas, coordenações diferentes e simultâneas. E não adianta a gente tentar ir do 8 para o 80. Na verdade é uma ilusão, o nosso corpo simplesmente não consegue, porque a gente estava treinando às vezes algo mais compassado, mais gradativo em termos de resposta, de movimentação corporal, e de repente é um monte de coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, vai do 8 para 80, é uma ilusão. O corpo não consegue.
E aí você fica frustrado e fala, não vou conseguir aprender a ler partitura nunca. E na verdade é que o que você está selecionando como repertório de treinamento de leitura está um repertório muito desalinhado com a real necessidade da coisa gradativa, com a coisa mais linear, mais construtiva. É assim que os livros didáticos que a gente encontra, cada instrumento tem os seus livros didáticos, tem já os compositores que se dedicaram a criar repertórios com finalidade didática, pedagógica mesmo, para a construção dessas respostas motoras. É assim que esses livros se baseiam, porque eles têm dois pilares de orientação na seleção do repertório, né? Esses autores que desenvolvem essas metodologias, esses livros, eles se baseiam em dois pilares: no que é necessário dominar e construir como vivência musical, em paralelo ao que é necessário construir e dar tempo para o corpo aprender a coordenar e a transferir para a resposta motora, e então para que eu cuide da dimensão técnica instrumental da minha prática, de colocar a mão no instrumento e conseguir fazer. Eles vão caminhando no repertório com esses dois critérios. E aí eles colocam de forma gradativa. Ora um fica mais exigente, ora outro, ora os dois, e assim eles vão te conduzindo peça por peça, estudo por estudo, música por música, a uma evolução gradativa. Ah, Dani, você pode estar pensando aí com você agora. Ah, Dani, mas eu não consigo aprender sem um professor do meu lado. Sem eu ter alguém do meu lado que vai direcionando esse processo da leitura musical, eu não consigo. E eu acho que é por isso que eu tô tão travado já há tanto tempo buscando desenvolver e não vai, sabe? Não destrava o processo. Veja, não é a presença ou a ausência do professor do seu lado que de fato está comprometendo a tua capacidade de leitura musical. Não é o professor em si. Porque quantos professores podem estar ao nosso lado e não ter uma boa abordagem, uma boa metodologia de ensino, e você também não vai aprender. Não é a presença física que garante que você desenvolva uma habilidade ou não. Na verdade, o que garante que você deslanche é a compreensão. Uma vez que você compreende o que está envolvido nesse processo todo, que você assimila, independente do seu professor estar do seu lado, literalmente ou não, você vai começando a ter condições de se desamarrar dessa dependência dele. Aliás, esse é um ponto importante. Quando você sente essa extrema necessidade de ter um professor do seu lado, isso está revelando que você tem uma compreensão musical bastante deficitária, porque você é extremamente dependente dele. Gente, quando nós somos dependentes, quando nós éramos crianças e éramos dependentes dos nossos pais, é porque nós não tínhamos condições de verdade de caminhar sozinhos. E aí nós estamos completamente à mercê do cuidado dos nossos pais. Agora, enquanto alunos, se nós não nutrirmos o nosso conhecimento musical de fato, nós não vamos cortar o cordão umbilical e vamos continuar sempre necessitando do cuidado do professor do lado. Mas até quando? Até quando nós vamos continuar nessa caminhada dependente? Uma boa educação musical precisa e te coloca para caminhar com as suas próprias pernas, para te trazer essa consciência que é essencial. E mais do que uma consciência, para trazer para você uma prontidão. Quando eu falo em prontidão, é formar no seu corpo, por meio da vivência, por meio das memórias de vivências que você foi tendo com a música, de experiências musicais, nas diferentes formas que nós temos que conduzir essas experiências musicais, não puramente cerebral, mas por meio dessas vivências você vai formando as prontidões das respostas motoras que você precisa, na verdade que o seu cérebro precisa para ter ali arquivado, para que depois ele, durante a leitura, consiga reconhecer e falar, eu já conheço isso e eu transfiro em resposta motora para a minha mão que vai para o instrumento. Isso vai acelerando a sua capacidade de dominar aquela leitura naquele instrumento específico.
Então, você está vendo que quanto mais você tem necessidade de ter um professor do lado, mais isso está mostrando para você o quão importante é que você nutra o teu conhecimento e a tua habilidade musical, para que você se desamarre, para que você entenda como funciona, para que você possa vivenciar e passar por um processo de educação musical que constrói essas respostas musicais no seu corpo e que depois, daqui a pouco, vai acelerar e otimizar o processo de respostas motoras no instrumento. Uma coisa se transfere para outra, desde que esse chão esteja muito bem feito. A presença do professor ao seu lado não garante isso. Pelo contrário, você pode ficar pagando aula anos e anos com ele do teu lado e ainda ser extremamente dependente. Porque muitas vezes você pode estar passando por um processo de educação musical por imitação, um processo intuitivo, um processo muito repetitivo, onde você sempre vê um modelo e repete. Mas esse tipo de processo não te ensina a caminhar com as suas próprias pernas, entende? Por quê? Porque você não tem compreensão exata da linguagem musical. E é aí que você fica travado, inclusive na leitura musical. O que nós fazemos, geralmente, quando a gente decide treinar? Fala, bom, agora eu quero cuidar da minha capacidade de leitura musical, cansei de não conseguir ler, vou treinar. O que a gente faz? Nós pegamos aquelas músicas que a gente gosta, aquelas músicas que a gente quer ler, aquelas músicas que nós conhecemos. E aí você faz uma seleção desse repertório, começa a correr atrás das partituras e seleciona e começa a treinar. Mas vocês não pesquisam livros didáticos, vocês não pesquisam fóruns, vocês não consultam trabalhos, publicações que analisam esse ou esse autor do ponto de vista pedagógico, o que essa metodologia traz de bom para essa outra aqui. Nós estamos na era da informação e hoje é muito fácil achar tudo isso. Quando você está com um professor do seu lado, te orientando tecnicamente, ele vai conduzir os métodos para a sua leitura musical, porque ele tem essa prática, ele conhece ele pesquisou, ele já aprendeu, ele estudou, ele sabe o que esse autor, o que esse compositor traz, que é melhor ou não do que esse outro aqui nessa abordagem didática aqui. Mas e quando nós estamos fazendo um processo autodidata da leitura musical? Aí nós não temos ninguém que vai conduzir, vai por esse ou vai por aquele. E às vezes nós não nos colocamos nessa posição de pesquisar, de refletir, de ver diferentes, de conversar com outras pessoas, de perguntar, de correr atrás, de entender qual seria o melhor caminho. Nem sempre o melhor caminho é ficar pegando partituras soltas, porque nem sempre você está com a maturidade musical preparada de fato para que você possa ter essa condição essencial de analisar a música e falar, será que esses elementos musicais aqui estão muito longe do que eu tenho capacidade de fazer agora ou não? Estão próximos ou não? E se você tem essa dificuldade, essa incapacidade de ter essa possibilidade, aí está mais um ponto para que você veja como é importante você nutrir sua habilidade musical. Porque o mais interessante é que uma vez que você identifica que você não tem essa maturidade, corre atrás, pesquisa, vê a opinião de trabalhos das pessoas, mas também começa a nutrir a tua habilidade musical para que você tenha autossuficiência para chegar ali daqui uns meses e entender por que fulano falou que aquele livro é assim, assim, assado naquele trabalho dele. Por quê? Quais são os critérios que pode ser que não façam sentido para você hoje, mas que daqui a pouco vai fazer, e que você consegue se apropriar e ter uma postura muito mais ativa da construção da sua capacidade de leitura musical. O que você deveria fazer quando você pega uma partitura que você não conhece, quando você está fazendo uma seleção, quando você está analisando um livro que você vai usar como estratégia de leitura musical? O que você deveria fazer? Se posicionar diante dele, refletindo, exatamente analisando musicalmente duas dimensões, a dimensão musical e a dimensão técnica.
Porque eu preciso ter essa aqui resolvida e eu preciso construir essa daqui. A técnica, ela é construída, porque a técnica se baseia em automatização de respostas motoras. E ela tem que ser construída de forma gradativa. E para que ela seja construída, essa tem que ser o alicerce feito. Tem que ter um alicerce embasado que vai ajudando essa aqui a se construir. Cada vez mais essa dimensão aqui vai se tornando um arranha-céu, ela vai subindo, ela nunca termina, porque você sempre vai evoluindo de nível técnico, mas eu ainda não vi um músico que chegou no fim, assim, nossa, eu toquei tudo que existe de mais difícil tecnicamente, eu sou super virtuosa, posso parar de estudar técnica. Então você vai subindo, vai virando um arranha-céu, você vai subindo assim, e quanto mais você vai subindo, mais você vai precisando desse alicerce bem feito para segurar o teu arranha-céu para ele não desmoronar, senão você não sobe, não tem jeito, se não tá sem alicerce, não sobe. Então, você tem que ter essas duas dimensões, você tem que ter consciência dessas duas dimensões para que você se porte diante do teu repertório e analise ele. E responda, o que tem de mais difícil aqui ou de mais fácil aqui? O que eu deveria colocar primeiro para o meu treino de leitura musical para que eu consiga trazer de fato fluência para ele? Veja, eu separei aqui dois repertórios, duas músicas. Na verdade, é uma música só, em duas versões que eu trouxe aqui. E que eu encontrei essas partituras facilmente na internet, tá bom? E eu quero mostrar para você. Se você observar, a primeira versão, a música é Aquarela do Brasil. Esse tema tão conhecido, né, de Ari Barroso. Essa primeira versão que está aí é para sax alto e tá escrita a melodia aí, né? Conhece, né? Ótimo. Dá uma olhada nessa partitura. Essa é a versão 1. Eu chamei versão 1. A primeira versão que eu encontrei. Agora, eu vou colocar para você dar uma olhadinha na versão 2 da Aquarela do Brasil que eu encontrei, que não está escrita para sax, está escrita para flauta doce, ok? Agora, olha, é uma outra versão completamente diferente. E aí, bom, vou ter que acelerar bastante a velocidade, ela vai ficar muito lenta. É isso que tá escrito aí. É um trecho, né, que tá aí, né? Beleza. Bom, deu para reconhecer que é a mesma música em arranjos diferentes, em versões diferentes. O que há de mais difícil na versão 1 em relação à versão 2? A versão 1 é mais difícil. Dá uma olhada nela de novo. Só de olhar você percebe que ela está, digamos, mais poluída, mais cheia de nota, mais cheia de informação musical. Enquanto a versão 2, se você der uma olhadinha na versão 2, ela é mais pelada. Ela é uma partitura mais clean, mais limpa, tá vendo? Então, isso já nos denota que há alguma coisa ali mais carregada na versão 1 do que na 2. E agora, esmiuçando a sua compreensão musical, assim, a versão 2, do ponto de vista da camada rítmica, ela é cheia de síncopes, ela tem tercina, né, que é uma chialtra, ela tem contratempos, a hora que ela faz e essa escrita dessa forma corresponde ao gingado do samba, né, que essa música tem. Então, corresponde a esse caráter da música brasileira que não aparece lá na versão 2. A versão 2 está escrita em 4x4. Então, do ponto de vista rítmico, ela já está mais amarrada. E ela não tem as células de síncope, de tercina, os contratempos. Ela é uma escrita mais chão. Ela, se você pode dar uma olhada na versão 2, figuras que aparecem são mínimas, semibreve,
O máximo que aparece é uma semínima pontuada, que dá um certo gingado ali. Tem sim as síncopes que acontecem por meio das ligaduras, nas colcheias, mas é só isso. Chega até colcheia. Não tem semicolcheia ali e não tem o gingado. Por isso que ela é na, 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 na. Fica mais amarrado, ó. Na, 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 na. Essa parte na, 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 na. Pam, 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 pam. Muito semínima, tudo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É bem diferente da versão 1 que faz na, 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 na. Esse gingado na, 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 na. É muito mais difícil de ser executado com precisão do que o da versão 2. E muito mais, porque eu sei, porque eu já passei por um processo de educação do meu corpo, onde eu tive que aprender a segurar um pulso e a fazer a síncope aqui. E eu percebi, durante todo o meu treinamento, quão difícil é você ter essa firmeza aqui enquanto você fica tocando nos contratempos aqui, e não na cabeça do pulso, que nem está na versão 2. Ou seja, para que a gente chegue nessa firmeza rítmica, que na verdade é a original, a partitura que está escrita aqui para sax alto, ela se aproxima muito mais ao que é de verdade a música do que a partitura número 2 ali. A versão 2 está uma versão facilitada, não se refere a como a música de fato é. Para que a gente chegue nessa firmeza de tocar a versão 1, você tem que passar pelo processo da versão 2, você tem que ser capaz de ter pulso estabelecido e aí você tocar notas em cada um desses pulsos. Então, tem que passar por esse processo mais amarrado. E se você já passou, você é capaz de avaliar dentro dessa camada rítmica qual dessas duas partituras seria a sua oportunidade de treinamento de leitura musical. Qual delas seria para você nesse momento? Mas veja, a minha resposta foi concreta. Foi específica dentro da análise da camada rítmica. Se eu estendesse para a análise da camada melódica, eu iria observar que a partitura que está na versão 2, que é essa versão mais facilitada, ela não tem nenhum acidente na armadura. Então ela começa sem nenhum acidente, isso pode me induzir a uma escala de Dó maior a princípio, ou de Lá menor, enfim, mas eu penso que eu estou começando dentro de uma região mais fácil de tocar, porque não tem acidentes, ok? Claro que lá no meio da versão 2 tem alguns acidentes ocorrentes, sim, mas nada como uma tonalidade que já tem acidentes fixos, o que não acontece na versão 1. Se você observar a versão 1, tem ali 4 sustenidos. E já é uma outra tonalidade, a tonalidade de Mi maior ou de Dó sustenido menor, né? E isso pode remeter para você a seguinte preocupação: você sabe tocar nessas escalas, dessas tonalidades ali? A questão da tonalidade em si, da escala, seria um agravante para a resposta motora? Sua mão não tem memória dessa escala, desse deslocar no instrumento? Seria um problema porque ele não vai saber achar as notas dessa escala no instrumento? Você ficaria com mais dificuldade para ter que ficar olhando no instrumento ou não, por causa da resposta motora dessa escala? Essas indagações você deve ter capacidade de fazer. E você tem, quando você tem de fato conhecimento musical. E aí você vai direcionando e tentando montar algo mais gradativo, algo que você seleciona para que seja realmente o momento de treinar, de educar o teu corpo para a leitura daquele repertório. Então, quanto tempo, Daiane, eu vou levar para de fato ficar fluente e aprender a ler a partitura de verdade? Quanto tempo isso leva? Vai levar 6 meses? 3 meses? 1 ano? Quanto tempo leva para eu ficar fluente nisso aqui? Galera, a resposta disso é muito subjetiva. Não há um padrão. O tempo que você leva não é o mesmo que o seu amigo leva, que a sua amiga leva. Por quê? Porque depende de fatores diversos, como prática, frequência da prática, depende da construção gradativa das respostas motoras
E depende de como essa construção gradativa de respostas motoras foi feita. Ela está sendo feita por um processo que te ensina a vivenciar a música no seu corpo e já te forma um leque de referências auditivas internas que vão otimizar a transferência para o instrumento? Ou não está sendo feita baseada nisso. A construção gradativa é apenas por uma prática de tentar e errar, e eu vou repetindo, e aí eu fico com o meu olhar focado apenas na técnica. Eu não tenho um preparo onde eu vou nutrindo o meu conhecimento musical em si, treinando minha capacidade auditiva, preparando a consciência das diversas camadas musicais no meu corpo e depois eu transfiro. Então, esses elementos são desenvolvidos em maior ou menor grau pelas pessoas. Você pode estar desenvolvendo um e não estar desenvolvendo o outro, e o seu amigo pode estar desenvolvendo 2 ou 3 enquanto você desenvolveu um. Obviamente, as velocidades serão diferentes. Não há um padrão. Há uma questão de como você vai caminhando pelo treinamento da leitura musical. Mas é importante que você tenha consciência de que a fluência vem. É um fato. Uma vez que nós estamos treinando, ela vem. Só que ela pode ser muito demorada e você pode desanimar nesse processo. Ou ela pode ser muito mais agradável, muito mais natural, muito mais passo a passo e gradativa, quando você sabe por que caminhos ir, para que você de fato vá construindo com naturalidade essa importante habilidade da leitura musical, que nada mais é do que um processo de alfabetização. Como você aprendeu a ler e a escrever a sua língua do seu país, você também aprende a ler e a escrever as partituras musicais, sem neura, sem erro nenhum. Lembrando que algumas dicas são estratégicas. Lembra, nós temos que pegar um repertório que esteja sempre abaixo do nosso nível técnico. Porque senão, se a gente tentar ler coisas que são muito mais avançadas, muito mais difíceis, nós não vamos ter condições de ter fluência. Por mais que ainda que sejamos bons leitores já, vamos ficar travando, vamos ficar catando milho, ok? Não dá para ter fluência em coisas onde não tem resposta motora, justamente porque não tem resposta motora. Como é muito acima do que você consegue, trava, o corpo tem que aprender a coordenar aquele movimento, então vai travar e é algo natural. Outra dica, você não deve pegar repertórios, ou melhor, às vezes você precisa pegar esses repertórios para poder também se colocar sobre esse treinamento, mas num processo de construção da habilidade da leitura, você não deve pegar repertórios de coisas que você não conhece musicalmente. Você deve nutrir o teu conhecimento musical o máximo possível para que aquele repertório que você vai desenvolver seja alimentado pelos padrões internos de referência que você vai criando no seu ouvido, no seu corpo, no seu cérebro, para que na hora que você vai lendo, vá tendo um gatilho de previsibilidade, as coisas vão ficando mais previsíveis. Uma vez que você está ficando hábil num determinado, digamos, nicho, num determinado gênero musical, numa determinada linguagem ali de um específico compositor, ou de uma época específica, ou de um estilo musical específico, então você pode, claro, deve passar para leituras de outros repertórios para que você possa também se preparar para ter automatismos, respostas motoras mais previsíveis dentro desses outros repertórios. Porém, você deve estudá-los também fora do instrumento, no seu corpo, entender esse repertório todo do ponto de vista musical, para que na hora que você vá para o instrumento, as respostas motoras estejam previamente preparadas no teu corpo para que elas de fato sejam transferidas. Se não for assim, não vai ler com tranquilidade, vai ser um processo mais maçante, mais desgastante, e é aí que muitos às vezes desistem e falam que a leitura é muito difícil. Na verdade é por não compreender a lógica toda. E acabam afastando essa possibilidade de curtir essa habilidade, que na verdade é uma habilidade natural, como todos nós aprendemos a ler. Show? Agora eu quero que você me diga, você já lê? Como que é para você a leitura? É um desafio? Você lê catando milho? Você lê fluidamente? Como que é esse processo? Você sonha em aprender a ler? Deixa aí para mim nos comentários. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você, tá bom? E se você curtiu essa videoaula, já dá seu like no vídeo, dá seu like no nosso canal, acompanha a gente, compartilha essa videoaula para que mais pessoas possam assistir e possam entender, ter noção de como funciona. Lembra que a clareza faz com que a gente cresça. A compreensão, ter consciência das coisas é o que de fato
faz com que a gente vai evoluindo, vai andando. Enquanto a gente não entende, a gente não anda. Então leve esse conteúdo para que mais pessoas possam ver e entender e se apropriar disso que é algo tão prazeroso como a música é, né? Como ler é prazeroso, ok? Como abre portas, a leitura musical abre muitas portas. Então, manda esse seu dedo aí no compartilhar, que eu vou ficar muito feliz e você vai fazer outras pessoas também felizes, tá bom? E já te adianto que se você tá gostando, tá acompanhando os nossos canais, tá falando, ó, show de bola, vem participar dos nossos outros canais, porque eu não sei qual que é a rede que você assiste mais a gente. Se é YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, eu não sei, mas nós temos canais em todos os outros. Então, chega junto, dá um pulinho nos nossos outros canais, nos conheça por lá também, porque há interações diferentes em cada canal e é muito legal. Às vezes eu vejo um pessoal que tá sempre no YouTube, de repente aparece me mandando direct no Instagram e é muito legal isso. Ou então começa a frequentar lives no Face, aproveita, é só você digitar www.posstocar.com.br, que aí você acessa todas as nossas redes, esses canais. Inclusive tem um grupo no Telegram chamado Evoluindo na Música, onde você pode entrar, pode estar mais próximo de mim e receber. Ali eu coloco as informações de quando eu tenho aula ao vivo, quando vai entrar um vídeo novo, um conteúdo exclusivo, eu posto lá, conteúdos que não tem em outras redes. Então, aproveita, tá bom? Essa é a sua chance de estar mais próximo para crescer sempre mais e mais. Te encontro nas próximas videoaulas, hein, da Sapiência Musical, hein? Fui! Até mais, hein? Tchau, tchau!